Olá, aqui é Alejandro da equipe de gestão do CAFOF 11. Nesse mês de março, o CAFOF ele teve uma boa valorização da sua cota patrimonial, foi um crescimento de 6,3%, em linha ali com o IFIX, que subiu 6,1%. Foi um mês em que, de 19 dias de negociação, em 18 dias o IFIX teve alta, então foi um mês um pouco atípico ali na sequência de altas. E o CAFOF ele continua negociando com desconto em relação ao valor patrimonial próximo de 12%. Esse nível de desconto, em geral, indica uma boa margem de segurança para o investimento no fundo, uma vez que o valor justo dos ativos investidos é o valor patrimonial. Essa tendência de alta ela foi mantida desde a metade de fevereiro até março por alguns fatores. Acho que o primeiro aqui é a captura de oportunidades que apareceram ao longo dos últimos meses, em função de uma sequência de quedas no IFIX iniciada ali entre setembro e outubro, e que criou uma janela de oportunidade de alocação bastante interessante. Em segundo lugar, a gente teve um maior otimismo do mercado em relação à potencial mudança de governo em 2026, resultante ali de pesquisas de popularidade que indicaram uma menor popularidade do governo atual. Em terceiro lugar, a gente teve uma redução de risco tributário que beirava sobre os fundos imobiliários do ponto de vista de impacto sobre a receita. Então, só lembrando que houve um veto ali no início deste ano de um ponto da reforma tributária que poderia eventualmente aumentar e criar uma alíquota de imposto sobre a receita de fundos que locam imóveis. E um quarto ponto é que a reforma da renda que está sendo discutida e apresentada pelo governo, ela tende a ser benéfica para ativos que são isentos de imposto de renda. Vamos explicar um pouco mais à frente por quê. Você está vendo agora na sua tela um gráfico que a gente está subindo que é a relação do retorno de cada um dos segmentos que compõem o IFIX. Então a gente vê que nesse mês de março os fundos que investem em ativos reais, os fundos de tijolo, tiveram um desempenho mais positivo, ali dando destaque para os segmentos residencial de shoppings, também escritórios, logística. E o segmento de CRI, apesar de ser um segmento que valorizou perto de 5,8% no mês, ele foi aquém ali do índice, mas teve uma boa recuperação. Sobre a questão da tributação eventual, sobre a parte da receita dos fundos imobiliários do IBS-CBS, em março a gente teve um desdobramento importante. O governo ele emitiu uma minuta de um projeto de lei específico para buscar isentar as atividades de locação, de venda, de arrendamento de fundos imobiliários e fundos do agronegócio, destacando ali a necessidade que foi apresentada por diversos agentes de mercado sobre a importância dos fundos na economia. Então, esse projeto de lei, ele claramente deixa explícito que essas atividades seriam isentas de imposto, não haveria a aplicação de IBS-CBS, e também aqueles fundos que emprestam capital via CRIs também teriam os seus ativos isentos, não haveria imposto sobre receita de títulos e valores imobiliários, o que deu uma bela reduzida aqui no risco de tributação sobre a receita dos fundos. E uma atualização sobre o projeto da reforma da renda. Então, lembrando que o governo ele visa deixar isento de imposto de renda aqueles trabalhadores que ganham até 5 mil por mês e estão estudando uma contrapartida para aquelas pessoas que têm uma renda mensal superior a 50 mil, criando um tributo mínimo de 10%. Na nossa avaliação, na nossa primeira avaliação desse projeto, a gente entende que vai ser positivo para os ativos isentos. Por quê? Apesar desses ativos eles serem contabilizados para definir qual que é a alíquota que uma pessoa que ganha mais de 50 mil por mês deve se encontrar, no momento de cálculo do valor a ser pago de imposto, todos os rendimentos isentos, seja de fundos imobiliários, seja de LCI, LCA, CRI, debêntures incentivadas, fiagros, todos esses rendimentos eles vão ser deduzidos ali para calcular o valor do tributo. Então isso tende a ser positivo para aqueles ativos que são isentos e tende a trazer um pouco mais de demanda para fundos imobiliários e também outros produtos isentos. E fazendo só um breve comentário sobre a performance geral do mercado nesse primeiro trimestre, a gente observou que o Ibovespa ele teve uma boa performance, o real ele se valorizou frente ao dólar. Isso é muito reflexo dos acontecimentos que estão ocorrendo ali fora
do Brasil no cenário internacional, no cenário dos Estados Unidos, impondo tarifas e sendo mais agressivo comercialmente com os seus parceiros comerciais. Isso tem direcionado parte do capital mundial para bolsas emergentes e também outras bolsas do mundo. Isso tem contribuído para que tanto o real tenha ficado num patamar mais baixo nesse primeiro trimestre e também que a bolsa brasileira tenha performado bem. Mas acho que é importante destacar que no ambiente interno mesmo a gente não viu uma grande melhora do ponto de vista fiscal, que é o grande ponto que vai permitir no futuro uma redução de taxas de juros, tanto pré-fixadas quanto as taxas de juros reais. E a gente continua bastante cauteloso nas nossas alocações do CAFOF, porque o cenário interno acaba sendo bastante importante para nós, seja porque as taxas de desconto são definidas pelas taxas que o governo empresta, e seja também porque se a economia ela não cresce ou se ela tem algum tipo de recessão, isso pode eventualmente impactar no operacional de fundos imobiliários. Tá? Então, a gente está bastante cauteloso com o cenário atual, principalmente pelo cenário interno, continuar desafiador. Entendemos a questão da popularidade ter caído do presidente Lula nesse primeiro trimestre, mas a gente avalia que é muito cedo ainda para que isso resulte numa mudança de governo, numa eleição que vai demorar mais de 20 meses para acontecer. Então, a gente tem que aguardar os acontecimentos, o governo tem bastante tempo ainda para se manter forte ali, se manter popular. Então, a gente continua muito cauteloso e alocando os recursos do CAFOF, principalmente em fundos de CRI, que é o que a gente vinha fazendo nos últimos meses. A gente continua com a mesma estratégia. Na sua tela está subindo um gráfico que mostra a relação das taxas de juros reais, taxa de juro pré-fixada e da inflação implícita. A gente observa que elas continuam em patamares bastante elevados. Então, a taxa pré-fixada perto de 14%, taxa real próxima a 8%, e inflação implícita ali acima de 6%. Então, são números bastante elevados, o que nos indicam aqui para o CAFOF bastante cautela na alocação e na gestão dos recursos. Queria agradecer a atenção até aqui. Peço que leiam a carta do gestor, que está disponível no site, se inscrevam no nosso canal do WhatsApp. Nos siga nas nossas redes sociais e participe da nossa comunidade do WhatsApp. Todos os links aqui estão na descrição do vídeo. Muito obrigado.